Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez unidos e reunidos em nome de Jesus, para podermos fazer as nossas preces, para podermos estudar, aprendendo um pouquinho mais dos ensinamentos deixados pelo nosso querido amigo, pelo nosso farol, Jesus. E a Ele que pedimos neste momento o amparo, a proteção, a luz, o fortalecimento, que Jesus possa encher os nossos corações de esperança, de bondade, de perdão, e que Ele nos ilumine para que possamos trabalhar as nossas trevas internas. E neste momento pedimos também por todos aqueles que de alguma forma necessitam das nossas orações, encarnados ou desencarnados. E vamos assim, aproveitando este momento do final do dia, em que estamos fechando um ciclo diário, né, de trabalho e tudo mais, muitos já prontos para o repouso da noite. Então é esse momento que a gente se liga às falanges aqui presentes, rogando por nós e por todos os nossos amigos, por todas as pessoas necessitadas de luz e de oração. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar uma olhada aqui no chat para ver quem já está aqui. Cisa, boa noite, seja bem-vinda. Suzana, boa noite. Norminha, Dona Solange, boa noite. Dona Maria Laura, Débora, Dona Amélia, Didi, Estela, sejam todos muito bem-vindos para o nosso momento de estudo e oração. Eu queria combinar uma coisa com vocês, que já colocaram a mensagem no chat, e vocês também que não escreveram a mensagem, mas que estão aqui. Eu queria combinar com vocês de que, se houver qualquer intercorrência, caindo a internet na minha casa, ou a luz, alguma coisa assim, imediatamente eu vou encerrar a transmissão aqui via canal do YouTube e crio um novo estudo e oração, né? Diferente, que eu chamo de parte 2, combinado? Ontem, quando nós estávamos aqui reunidos, a internet caiu e assim tive que criar a segunda parte. O meu computador está cabeado, tem um repetidor aqui, mas tem dia que não tem jeito, né? E não depende de nós. Então, vamos ficar combinados assim. Qualquer intercorrência de internet, porque está armando um chuvão aqui, graças a Deus, na nossa cidade. Então, a gente encerra essa transmissão e recomeça outra imediatamente após. Tá bom? Combinados? Bom. Hoje nós vamos ler um capítulo do livro chamado O Livro da Esperança. O Livro da Esperança é uma obra, autoria espiritual de Emmanuel e psicografia do nosso querido Chico Xavier. O capítulo 32 fala: compaixão e socorro. Ama, pois, os vossos inimigos. Jesus, essa transcrição está em Lucas, capítulo 6, versículo 35. Ama, pois, os vossos inimigos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 3, tem a seguinte passagem: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar aos inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E agora eu vou ler os comentários de Emmanuel. Não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam as ideias, cujas deficiências, por isso mesmo, estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado,
e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado, problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamam compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, a compaixão e o socorro não significam aplauso de conivência para com as ilusões de que devemos desvencilhar-nos. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o joio e o trigo na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria não separará um do outro no dia da ceifa, mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que a destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador através de bondade vigilante, com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o corcome. O papel da compaixão é compreender, a função do socorro é restaurar. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido a título de ternura, converte-se em anestesia da consciência. E se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro onde estivermos, sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns aos outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo, cada qual de nós em seu próprio lugar. Emmanuel. Uma mensagem muito bonita, né? Compaixão e socorro. Normalmente, ambos, inúmeras vezes, caminham de mãos dadas. Quando nós sentimos compaixão por alguém, e essa compaixão, ela nos mobiliza, né? E faz o nosso coração crescer em amorosidade, nós buscamos o socorro, não é mesmo? Quando nós estamos a visitar um doente, o doente está gemendo de dores, normalmente nós buscamos o enfermeiro, ou o cuidador, ou o familiar. Olha, ele está sentindo dores, porque aquilo ali, sabe, mexe com a gente, de pensar no outro irmão sentindo dor. E o que Emmanuel traz aqui é isso, é que a compaixão, né, ela é a compreensão daquela situação que nós estamos vendo. E a função do socorro é restaurar. O que é restaurar, né? Quando eu restauro uma obra que está quebrada, eu estou ali unindo ela e recompondo ela para que ela possa continuar a servir, né? Então, restaurar o outro é ajudá-lo a voltar a ser o que era antes do que está acontecendo de fato, né? Nós temos inúmeras histórias de socorro, de compaixão, né? E são histórias que precisam ser ditas e serem conhecidas. A gente vê, vocês já viram a notícia através de WhatsApp, da internet, né? A notícia, por exemplo, nas Olimpíadas, né? Nos Jogos,
de pessoas que, de repente, numa escola, o time para, né? Porque reconhece que aquela outra pessoa deveria ser o vencedor. A gente viu isso, né? Em corridas de pessoas que estavam exauridas e os outros ficaram ali, chegaram todos juntos, né? Na partida. A gente vê história de compaixão quando a gente percebe que tantas pessoas que olham para o outro que está sofrendo com um olhar diferente. Não sei se vocês já ouviram falar no Fraternidade Sem Fronteiras, né? Na realidade, foi um rapaz, né, um homem jovem, ele teve o desejo de ir até a África. E na África, ele teve uma imensa compaixão da situação daquelas pessoas. E começou essa campanha, onde não tinha que ser espírita nem católica, nada. É a caridade sem a religião, mas com a religiosidade do amar ao próximo dentro dos corações. E Wagner foi fazendo um trabalho maravilhoso. A comunidade, né, o meio espírita, se mobilizou para ajudá-lo, porque viu que era uma campanha séria. Então, nós temos os nossos maiores palestrantes espíritas apoiando essa causa, e depois a causa foi para artistas. Então, Reinaldo Gianecchini fez muita propaganda do Fraternidade Sem Fronteiras e conseguiu inúmeras doações. Depois, aquele DJ Alok também esteve lá e viu de perto a situação, né? E tantos outros artistas. Mas o que foi mais importante foi que nesse Fraternidade Sem Fronteiras, eles vão à África e ficam lá, tipo, 30 dias. E eles levaram dignidade para vários órfãos. Então, às vezes, eles encontraram casas que tinham uma criança de 7, 8 anos cuidando de uma criança de 2 anos e os pais haviam sido mortos, né? Crianças que estavam com fome, crianças que estavam pele e osso, e depois deles oferecerem um alimento, uma troca de roupa, uma dignidade, essas crianças apareciam rechonchudinhas, e o brilho no olhar, aquele brilho de alegria que encanta todos nós, né? Então, eles viram irmãos carregando irmãos, crianças sem água potável, andando quilômetros para ter aquele barro que a gente não tem coragem nem de lavar banheiro com ele, e era a água que elas bebiam, né? Então, o trabalho foi feito de forma maravilhosa, onde o sentimento de compaixão moveu esse rapaz, e aí foi uma ação conjunta de amigos, né, que foram realizar essas ações na África. Depois eles estenderam as ações, ajudando inclusive as pessoas, né, na Venezuela, que chegavam aqui nos estados do Brasil que faziam divisas. Então eles têm outras ações no sofrimento do mundo, mas tudo começou lá na África. Então, procurem, né, no Google Fraternidade Sem Fronteiras, né? É uma camiseta com a mãozinha colorida, eu já usei aqui várias vezes. E na época, com R$50 por mês, você adotava um mês de comida para uma criança, doando R$50, né? Então, vale a pena a gente ver os vídeos. Ah, mas por que ele estava na África com tanta criança pobre no Brasil? Sim, o coração dele pediu para ir até lá, que também não tinha ninguém olhando por aquele povo. O importante é não ficar atento à fronteira. A criança da África tem a mesma fome que a criança aqui, né? Mas lá, distante, no meio do nada, essas crianças não tinham ninguém que olhasse para elas. Então, tudo é válido, tudo é maravilhoso. O que é a compaixão? Inúmeras vezes nós temos uma facilidade de sentirmos compaixão por quem a gente ama. E às vezes nós temos que nos segurar para não sentirmos aquele gostinho da vitória, né? Quando tem alguém que a gente não suporta, ou alguém declarado como o inimigo das ideias, dos sonhos e tudo mais. Quem é o inimigo? Né? Quem é o inimigo? O inimigo é aquela pessoa que nos deseja mal. Agora, por que é nosso inimigo? Tem motivos para ele me desejar mal ou não? Porque às vezes a pessoa interpreta errado, às vezes a pessoa tem motivos, nós que erramos,
E às vezes a pessoa tem uma gratuidade. As pessoas preconceituosas, por exemplo, se ela tem horror a uma raça, por exemplo, né, ela normalmente costuma generalizar, né? E entra o preconceito aí. As pessoas que têm horror, por exemplo, a um determinado tipo de profissão, né? Então, costumam generalizar. E a gente fica fazendo isso sem perceber, muitas vezes de forma inconsciente. Mas quem é o nosso inimigo? É aquele que a gente permite, né, que esteja na nossa vida para nos ensinar algo. Porque esses que se dizem nossos inimigos, eles nos cutucam fundo ali na alma, né? Tem algumas histórias interessantes que a gente percebe de compaixão. E duas histórias de crianças me tocaram profundamente, né? Porque a criança teve a compaixão e foi auxiliar. Uma delas foi a Dana. A Dana, uma criança de 7 anos, que mora numa cidade do interior dos Estados Unidos, e ela descobriu que a amiguinha dela estava doente, com uma doença rara, e que se não se tratasse, ela iria morrer. O que a Dana, uma menina de 7 anos, poderia fazer? Ela decidiu não ficar de braços cruzados e pediu para a mãe: mãe, vamos vender biscoitos? Vamos fazer biscoitos e vender para ajudar a cirurgia da minha amiguinha, o tratamento todo. E a mãe entrou nesse projeto. E ela começou a divulgar, colocou a banquinha de fora do jardim, mas também começou a divulgar nas redes sociais. E, de repente, esse cookies for Mila, né? Escrito cookies, o numeral 4, Mila. Então, cookies for Mila. Foi ficando famoso. E vocês sabem quanto que essa criança conseguiu? Vendendo biscoitos, um a um, ela conseguiu $700 mil. Uma criança de 7 anos que teve compaixão. E todo aquele dinheiro foi doado para que a amiguinha buscasse sobreviver com o tratamento que ela precisava. Muitas pessoas se tocaram com a compaixão da Dana e tiveram compaixão também. E foram ajudando e conseguiram mais de $700 mil vendendo biscoito. Cada biscoitinho feito em casa. Vocês imaginem bem que coisa maravilhosa. E algo semelhante aconteceu com Ryder, um menino de 6 anos que mora em Vancouver, no Canadá. Ele estava um dia, num tempo mais frio, né? Ele estava andando e veio um mendigo pedir algo para comer ou para beber. E aquele frio, o pai contribuiu, mas ele olhou para os pés daquele senhor, os pés que não tinham sapatos, que pisavam naquele solo frio, e ele olhou para os pés, e ele olhou para os seus pés com meinha quentinha, 2 meinhas, sapatinho, e ele teve compaixão daquele senhor. E ele falou: papai, precisamos, né, de conseguir um dinheiro para doar, para comprar sapatos. E ele fez a campanha, e ele conseguiu ganhar mais de $7 mil quando as pessoas viam aquela criancinha pedindo para ajudar com o dinheiro que ele queria comprar sapatos. E o Ryder comprou 170 pares de sapatos e comprou meias, luvas, ponchos para aquecer os moradores de ruas pobres, os mendigos, né? Olha que história bonita de 2 crianças que já têm o coração com essa chaminha do amor palpitando e olhando ao longe e vendo como poderia ajudar. E ainda vocês têm uma história que vocês devem conhecer, essa história é antiga, já foi contada um tempo atrás. A história de um garotinho que estava na rua, né? E ele estava com muita fome, muita fome. E ele não conseguia mais, né? E ele decidiu parar numa casa e bater na porta e pedir uma comida. Só que quando ele bateu na porta,
abriu a porta uma moça bonita, tão gentil. Ele ficou encantado com aquela moça que tinha uma ternura no olhar, e ele ficou muito envergonhado de pedir comida para aquela moça. Ele teve vergonha porque ele estava passando fome. E aí ele resolveu pedir água. A senhora teria um pouquinho de água para me dar? A moça olhou para ele com bondade e foi dentro de casa e voltou com um copão, meio litro de leite, bem gostosinho. E aí ele tomou aquele leite, agradeceu, e ele falou para ela, muito obrigada. E ela, nada, né? Não se preocupe com isso. Ele saiu, mas ficou gravado na mente dele. E ele continuou fazendo o trabalhinho dele para ajudar a família pobre. E os anos se passaram. E essa moça, que já era, né, uma mulher, ela ficou doente. Uma doença muito complicada. E na pequenina cidade que ela morava, os médicos falaram, não tem mais o que fazer. Ela precisa de ir para esse centro maior para ser atendida. Então ela foi transferida para um hospital grande, onde tinham pessoas que poderiam ajudá-la. Quando eles viram a gravidade do quadro, eles acharam que não ia ter solução e que aquela moça poderia vir a óbito. Mas eles pediram que o médico, Dr. Fulano, pudesse dar uma olhada nela. Quando o médico estava lá, preenchendo a papelada, falaram para ele, tem alguém da cidade tal que está aí com um quadro assim, assim, e a gente queria que você desse uma olhada. Ela veio de fora. Quando falou o nome da cidade, ele lembrou que era sua cidade natal. E muitas lembranças vieram na cabeça dele. Quando ele chegou naquele leito e olhou para aquela moça à beira da morte, ele se lembrou que aquela mulher ali era aquela mocinha de olhar bondoso e que matara a sua fome quando ele, criança, estava passando por um momento difícil, porque a sua família estava com um problema financeiro muito forte. Ele se lembrou dela e viu os trajes simples e ele pediu a Deus e falou, eu preciso de me dedicar, eu quero curá-la. Eu devo isso a ela. Eu devo a minha vida a ela, né? Então eu quero retribuir com amorosidade. E aí ele foi tentando com os medicamentos, tentando naquela luta, e de repente essa moça começou a ter melhoras. Até que ela melhorou de fato, né? Mas foram muitos dias de tratamento e a gente sabe que o tratamento fica muito caro. E aí essa moça fez o quê? Ela, sentada no leito do hospital, muito preocupada, porque para ter alta ela precisava de acertar aquelas contas, e ela não tinha muitos recursos, né? Dinheiro para poder acertar se o montante fosse muito grande. Ela estava preocupada. Mas ela não sabia que aquele médico falou, foi lá na tesouraria do hospital e falou, mande para mim, para o meu consultório, a conta do quarto fulano de tal, que eu vou acertar. E aí eles mandaram para ele, ele acertou a conta. Mas quando a tesoureira tirou uma cópia e mandou para o quarto dela, só que tinha o escrito do lado do total, né? Escrito assim, ao invés de ir o valor, foi escrito nota, né, do hospital, valor já pago. Pago, muito bem pago, pagamento na íntegra feito por um copo de leite no momento da fome. E a moça, quando leu aquilo, ela chorou de emoção. E aí construíram essa amizade entre eles. A amizade da compaixão que ela teve de perceber que aquela criança tinha fome e ele nem pediu a comida, mas ela já deu o copo de leite. E ele teve a compaixão e a gratidão ao ver aquela moça doente, ele salvava a sua vida. Então, o que é ter compaixão?
É a gente buscar se colocar no lugar do outro e enxergar a dor do outro, mesmo que o outro não esteja demonstrando essa dor. Só que é muito fácil a gente fazer isso com quem a gente ama. É mais fácil, né? O difícil é a gente fazer com quem a gente não tem afinidade. Com aqueles que vivem rebatendo as nossas ideias, com aqueles que nos perseguem no local de trabalho, com aqueles que difamam a nós por uma religiosidade, ou por um trabalho realizado, ou por não gostarem da nossa família ou de nós mesmos, né? Então, qual que é a lição que Emmanuel pede? Que a gente, sim, alimente a compaixão, para que a compaixão em nós possa ser tão forte que quando estivermos diante de alguém que nós não tivermos afinidade, nós consigamos ter compaixão. Então, é a gente olhar para alguém que tem um filho doente e a gente se esquecer do mal que aquela mãe já nos fez. É a gente olhar, de repente, para um vizinho ignorante e perceber que ele está precisando de ajuda numa doença ou numa dificuldade qualquer. É a gente olhar para aquele chefe que quis se transformar num carrasco das nossas vidas e saber da dor que ele tem o dia que ele perde um filho pelo suicídio. É a gente olhar os nossos familiares que estão sempre batendo de frente, ou aqueles até que já nos lesaram em momentos de heranças, em momentos outros, e nós conseguirmos não odiar, porque não é fácil para quem está precisando de ajuda receber, ao invés da compaixão, da compreensão, desse socorro, aquele olhar de bem feito, eu bem que avisei, eu não estou nem aí. Isso é de uma crueldade sem fim. Então, quando nós percebemos que fica fácil a gente perdoar quem a gente gosta, nós precisamos de passar a treinar uma nova série na academia da vida. Então, se eu estou lá fazendo 5 abdominais e já está fácil, o que o nosso treinador faz? Passa para 8. A hora que fica fácil, passa para 12. Não é assim? Então, se já está fácil amar os amigos, amar quem ama a gente, então nós precisamos de ir à frente nessa série. É tentar não desejar o mal para aqueles que se dizem nossos inimigos. E observando que tudo que nós jogamos para o universo joga de volta para nós. É quando a gente está com alguém que não tem a nossa condição financeira, a gente compreender que para aquela pessoa, R$2 é um dinheiro que dá para comprar pães. E talvez hoje R$2 não faça diferença para mim, mas no meu passado já fez diferença. Quando eu precisava de R$2 para inteirar um ônibus e às vezes não tinha. Então é olhar para o outro e compreender que qualquer um de nós pode resvalar no precipício e cair. Os nossos amados, os nossos filhos que a gente ama, os nossos amigos que a gente ama, os nossos familiares que a gente ama, podem cair. E quando nós estamos cuidando de alguém que não é o nosso melhor amigo ou o nosso familiar, nós estamos jogando para o universo essa energia de ajuda. E com certeza, os nossos filhos no aperto encontrarão alguém que os ajude. E com certeza, as pessoas que nós amamos terão mãos estendidas de compaixão e socorro, porque nós estamos enchendo o universo de boas vibrações. Então, quando hoje eu busco ter um cuidado, uma paciência com uma pessoa que está com Alzheimer, eu penso que a minha mãe poderia estar sendo ajudada por um estranho quando eu não estou junto dela.
Se eu cuido de uma criança no supermercado chorando porque perdeu a mãe, e eu nem conheço, eu sei que para o universo, um dia meu filho encontrará a mão amiga que vai levá-lo para a recepção do supermercado para me encontrar. Então, a vida é esse ir e vir. E quando nós dizemos de amar os inimigos, não é ser bobo e deixar que o outro nos destrua. Não. É não sentir ódio e nem prazer quando o outro cai. Nós não podemos chutar cachorro caído e nem pessoa caída no chão. Entendeu? Ninguém caído merece um chute. Absolutamente ninguém, né? É aí que nós precisamos de buscar plantar no nosso coração o amor ao próximo de verdade. E é difícil, né? Porque quando a gente se pega, a gente está desejando o mal sem perceber o tamanho do mal. Por isso que é um exercício diário, por isso que não é fácil, por isso que nós precisamos de reconhecer o que é difícil para nós, para focarmos neste ponto e trabalharmos, né? Então, se é difícil para mim perdoar, eu preciso de treinar o perdão. Se é difícil para mim ter compaixão, eu preciso de treinar. Se é difícil para mim socorrer alguém, eu preciso de treinar isso. Porque o mundo é assim, eu planto e colho, né? E a espiritualidade amiga, uma vez, falou para uma amiga conhecida que ela cuidava de uma escola com crianças especiais e os filhos precisaram sair para morar em outra cidade para estudar. E foi pedido a ela que ela não abandonasse aquele trabalho. E a preocupação com os filhos. E falaram, seus filhos estão sendo cuidados pelo anjo da guarda e por todos nós, agradecidos por você continuar esse trabalho. Olha que coisa linda isso, né? Então, às vezes, quando eu estou fazendo bem, qualquer que seja o bem, existe uma proteção durante o momento em que eu estou me dedicando a cuidar da dor do outro. E às vezes eu tenho que pegar a minha dor, guardá-la dentro de mim, no mais profundo, para cuidar da dor do outro. E só depois pegar a minha dor para cuidar dela também, né? Não é fácil, mas é o que o Evangelho nos pede, né? Então, todos nós somos suscetíveis de quedas. Então, onde estivermos, com quem estivermos, saibamos ter compaixão, socorrer, cuidar do outro, porque assim nós seremos socorridos e cuidados também. Essa é a reflexão da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece? Pai de infinita bondade, neste momento nós te agradecemos por mais esse dia que está chegando ao seu final, para o cair da noite, que vem iluminando a nossa vida com milhões de estrelas, com a lua majestosa, e que nós possamos agradecer pela noite que chega e pelo dia de amanhã que nascerá. Que possamos agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos encarnados e desencarnados. Agradecer pelo dom da inteligência, da fala, da escuta, do andar, do abraçar, dos tatos que pertencem a nós. E que nós possamos enxergar o mundo com os olhos de amor e dar a escuta amorosa àqueles que necessitam falar. Dai-nos, Jesus, a sua proteção sobre todos nós, para que possamos, assim, nos livrarmos de todo o mal, externo e interno, que tenhamos forças para combater as nossas sombras internas e que possamos a cada dia sermos melhores, que possamos a cada dia estender a nossa bondade, a nossa compaixão para todos aqueles que amamos e para todos aqueles que nos são indiferentes ou que não conseguimos amar. Que possamos nos fortalecer na fé que nos leva a aceitar os desígnios do Pai
mas que também nos fortalece para enfrentarmos as tempestades naturais da vida. Que possamos, neste instante, enviarmos as nossas boas vibrações para os nossos irmãos que estão desencarnando no dia de hoje, que possam ser assistidos no plano maior. Para os nossos irmãos que estão numa fase terminal de doença, esperando o momento da viagem. Para os nossos irmãos que estão se recuperando gradativamente. E para aqueles que já estão saudáveis. Rogamos a Ti por todos, Jesus, que as Tuas bênçãos luminosas transmutem e cura todas as doenças para aqueles que vão continuar aqui no orbe terrestre. E rogamos também a Ti, Jesus, que nos proteja de todo mal, o mal que habita em nós, criado por nós, o mal externo também. Que possamos assim nos fortalecer na luz, no amor, na caridade, na fé, na alegria, na esperança e na certeza de que tudo passa e que nós estamos nos fortalecendo cada vez mais. Assim, finalizamos este estudo e oração de hoje com esta prece, dizendo: obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Que assim seja. Pois bem, amigos, finalizamos o nosso estudo e oração. Graças a Deus, fomos até o final sem nenhuma queda de energia, né? Amanhã, quarta-feira, 20 horas, o nosso estudo. Espero você aqui. Quem gostou do estudo de hoje, por favor, dê like, se inscreva no nosso canal. E quem gostar de participar desse momento de oração, de reflexão, divulgue o link do nosso canal para os amigos, os familiares, porque assim a nossa corrente de oração vai ficando bem grande. E é um momento que nós temos inúmeras pessoas conectadas num só objetivo: estudar, aprender, vigiar e orar, transmutando todos os nossos pensamentos e sentimentos, energias negativas em pensamentos, sentimentos e energias positivas. Assim vamos caminhando, cuidando de nós, cuidando do outro e agradecendo ao Pai a dádiva da vida. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. 20 horas, conto com vocês aqui. Boa noite.